Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Hoje não estamos com nenhum convidado especial, somos nós os especiais, falando sobre Então, temas bem, bem instigantes, bem palpitantes do mundo contemporâneo. Então, estamos eu e Maurício Zanolini aqui para conversar um pouquinho sobre pensamento decolonial, sobre novos livros do Boaventura Santos, sobre resquícios não, a presença a forte ainda do constante pensamento, presença. constante presença do pensamento patriarcado, da ação patriarcal, da ação colonialista, enfim. Nós vivemos num mundo assim absolutamente num turbilhão, né? Na verdade, é um turbilhão de ideias, de ações, de críticas e contracríticas, de desconstruções e de buscas de retrocessos. Então, às vezes as pessoas podem ficar, às vezes não, muitas vezes, né? Muitas vezes, muitos de nós ficamos confusos, ficamos perplexos diante de tantas ideias que são jogadas e de tantas desconstruções e também de tantas ideias que não são discutidas de maneira civilizada, calma, né? Aprofundado. É. Aprofundadas, mas simplesmente através de cancelamentos, de, né, É. intempestivos, etc. Né? E aí não dá nem para a gente raciocinar direito, né? Não dá para a gente pensar com profundidade nos assuntos. Então, é importante a gente, de fato, ler, refletir, sentar, olhar, né? Então, sim, vamos começar com o projeto colonialista, né? Sim, 1500, né? Os portugueses chegam ao Brasil, né? Ou os espanhóis chegam na América Central, enfim, né? Há uma invasão, uma chegada, como se dizia antigamente, descoberta não se pode dizer mais, né? Porque descobriram do ponto de vista dos europeus, mas aqui já existia um povo, já existia terra, já existia cultura, já existia tudo, né? Mas, enfim, há uma chegada, há um encontro, né? E o que acontece? Sim, os europeus vieram com toda a sua arrogância, com toda a sua proposta, que, aliás, o projeto de colonização estava dentro do projeto da contra-reforma. Eu sempre falo isso nas aulas, né? Quer dizer, tinha havido a reforma protestante na Europa, né, e primeira ruptura, né, em 1500 anos da Igreja Católica, da hegemonia da Igreja Católica. A Igreja Católica precisava também conquistar novos adeptos, então a expansão colonialista, que é uma expansão econômica, etc. e tal, estava embebida dessa vontade não só de colonizar economicamente, mas de catequizar, né? Ganhar almas para Isso, o ganhar alma cristianismo para o católico, cristianismo, né? exato, né? Enfim, então depois, quer dizer, então o europeu não tinha sequer uma remota concepção, ideia ou qualquer coisa de que aquelas pessoas que estavam ali nas Américas eram seres humanos que tinham a sua cultura, a sua religião, o seu modo de vida, que deveria haver um diálogo igualitário, digamos, no mínimo, né? Respeitoso, de aprendizagem mútua, no mínimo. Não havia essa ideia, né? Havia essa ideia, e assim, ninguém tinha essa ideia. Inclusive, por exemplo, eu sempre cito o Bartolomé de las Casas, que é uma figura muito interessante, que foi o primeiro, né? Primeiro espanhol, primeiro europeu que defendeu os indígenas, né, do massacre que estavam sofrendo. Inclusive, ele denuncia todo o massacre que os indígenas estavam sofrendo na América Central. Ele estava numa das viagens do Colombo, inclusive ele escreveu até uma biografia do Colombo, muito bonita a biografia, porque ele faz uma coisa muito delicada, ele mostra as boas intenções do Colombo, mostra os crimes do Colombo, e ele, de maneira imparcial, consegue, digamos, fazer uma biografia honesta, né? Mas, Humaniza, né? é, Humaniza o mas Colombo. mesmo este homem, que é considerado o primeiro defensor dos direitos humanos nas Américas, um dominicano, né?
ele achava que tinha que catequizar os índios de maneira doce, suave, não violenta, amorosa, etc, etc, etc. Mas claro que tinha que catequizar os índios, né? Não se pensava a hipótese de não levar o cristianismo como algo, um bem precioso que se tinha a oferecer a toda a humanidade. Né? Era para salvar. Eles tinham eles acreditavam que eles estavam salvando aquelas almas, porque aquelas almas eram pagãs, né? Então, de fato, é uma visão de mundo muito específica, né? Que só um tempo histórico daquele pode justificar, mas era isso. Então não tem muito. A gente pode fazer todas as críticas que a gente quiser, mas o fato é isso. Né? Agora, veja, isso em 1500 é compreensível que fosse assim. Totalmente, totalmente. Agora, hoje, pastores evangélicos irem no meio da selva e destituírem o pajé e doutrinarem as pessoas e fazerem do pajé um pastor, ou, se ele não se converter, tirar a sua função, né, espiritual da tribo, aí, 500 anos depois, com todo o avanço do pensamento, aí sim que o problema, né, que digamos, é o colonialismo que se perpetua internamente, né? Então, Como tirar, quer dizer, em 1500 você pode dizer que era um projeto de dominação, era um projeto de tentar ganhar poder, né? Exatamente a Contra-Reforma, queria retomar o papel que teve, portanto, a era um papel igreja de teve. poder, mas tinha essa fé, essa crença de salvar as almas, né? Hoje, fica muito difícil você achar que essa atitude no século XXI ela é real, né? Essa atitude de salvar as almas, ela transparece como uma hipocrisia, na verdade, de um projeto de poder que usa esse argumento, mas que É, no fundo tem consciência de que é só um projeto de poder, não tem outras ideias como essa de 1500 em 1500 era compreensível. exato. Era tão compreensível que mesmo uma pessoa como Bartolomé de las Casas, que era uma pessoa digna, honesta, que estava defendendo a vida dos índios, ele tinha essa concepção e não podia ter outra. Né? É, é. E assim foram os jesuítas que vieram para o Brasil também. Né? E agora acontece que o que ocorre nesse segunda metade do século XX, início do século XXI, né? Começa a surgir uma proposta de um pensamento, de uma história decolonizadora, decolonial. O que significa isso? Ver a história não só a partir da perspectiva dos europeus que descobriram a América, né? Mas a partir da perspectiva dos povos, das culturas, não só das Américas, mas da África, que foram escravizados, enfim, porque havia ali culturas, havia ali povos, havia ali história que nunca foi contada na escola, a gente nunca aprendeu, né? Tem aquele até hoje, né? Tem aquele dia do índio ridículo que bota as criancinhas brancas botam cocar na cabeça, né? E desenha um índiozinho e canta a musiquinha, um índiozinho, dois índiozinhos. Essa É uma interessante que caricatura, né? de fato, essa ideia de você olhar a partir do olhar do outro, ela também começa só a ser possível a partir do século XIX, que nasce a sociologia, que nasce a psicologia, que são ideias que não existiam também antes. Então, quando essas novas ideias aparecem, elas abrem a possibilidade de você investigar o que é o ser humano, como são as relações entre os seres humanos, a partir de outros olhares que não eram nenhuma hipótese antes disso, né? A antropologia no início do século XX, né, teve muito papel, um grande papel nisso, né, de Sim, visitar as tribos e tal, é, os antropólogos iam conviver e ver como funcionava. No Brasil nós tivemos aí pessoas muito interessantes, né, os irmãos Vilas Boas, o Darcy Ribeiro, que conviveram com os indígenas, que deram voz, né, que trabalharam também pela demarcação das terras indígenas, enfim. Então, temos aí uma aproximação, mas só que mais recentemente
existe um discurso mais afirmativo, mais de decolonização, né? Agora, o que acontece é que é óbvio, né? Em todos os movimentos de ação e reação, né, há sempre os extremos, né? Então, o que me incomoda um pouco, lendo um livro que eu até citei no artigo meu, antes de eu falar do que me incomoda, deixa eu falar do livro, que é muito interessante, do Boaventura Santos, né? O fim do império cognitivo, né? Porque o Boaventura Santos, ele parte do pressuposto muito interessante de que toda essa, digamos, esse discurso, essa narrativa eurocêntrica, histórica, etc., ela não se fez apenas, né, com uma narrativa da história dos vencedores, né, que isso já muita gente já analisou, né, que a história é sempre contada por aquele que venceu, né? Mas também pelo silenciamento de outras formas de ver, né? Que, por exemplo, são as formas indígenas de integração maior com a natureza, que é uma forma não capitalista, não predatória da natureza, né? Enfim, com as mitologias. Enfim, são outras maneiras de ver o mundo que não as eurocentristas e que não a científica, a ciência, digamos, que nasceu, né, da cultura ocidental, na cultura ocidental. Então, ele propõe, nesse livro, que nós passemos a olhar e a incorporar como formas válidas de conhecimento as chamadas, que ele chama de epistemologias do Sul, né? Que são, digamos assim, as visões de mundo que alternativas a essa, né? Então, é muito interessante o livro, porque mostra essa perspectiva de também cedermos, de abrirmos espaço para outras interpretações de mundo. Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma terrível crise climática, né? Hoje, por exemplo, está um calor absurdo, é apenas o primeiro dia de primavera, nós temos um calor absurdo, imagina o verão que será, será que vamos ter aqui no Brasil, que houve um Canadá, na Grécia, é uma incerteza completa. E, no entanto, quer dizer, o modo, por exemplo, como todos os povos originários veem a natureza, tratam com a natureza, seria a solução para os nossos problemas, né? Porque não é uma abordagem extrativista, né? Não é uma abordagem predatória, é de integração, né? Então, isso é um exemplo de uma epistemologia do Sul, uma forma de conhecer, de saber da natureza, que seria muito necessária e útil para nós até salvarmos o planeta, né? Ele tem outros livros também recentes dele. Um deles que eu estou aqui olhando para minha outra tela para pegar cola, se chama O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. Ele escreveu agora, nesse momento de pandemia, né? E ele fala, então, essa coisa motivado por esse evento global, que é um evento que talvez ele concretize para as pessoas essa questão climática, porque tem relação entre uma coisa e outra, né? A questão climática e a pandemia. A questão climática ainda parece uma coisa muito abstrata para muita gente, mas a pandemia não deixou ninguém escapar. Então, a pandemia é um evento transformador no conceito dele, e ela deixou transparecer as questões que ele vai chamar, que são as três questões principais que nós precisamos superar, que é o capitalismo. Então, ele imagina que pós-pandemia nós vamos viver um tempo de pós-capitalismo. O colonialismo, então ele vai também dizer que nós vamos viver um pós-colonialismo, e o patriarcado. Essas três coisas, elas têm cruzamentos entre si, obviamente, né? Então Muito. ele também muito. Então ele também diz que nós vamos viver um tempo de pós-patriarcado. Agora, é claro que a pandemia trouxe clareza para algumas coisas, para o debate, né? E não é à toa que nós estamos vivendo, de fato, como nunca antes, um debate global sobre direito das mulheres, direito dos povos originários, e também estamos vivendo, simultaneamente, um retrocesso em figuras que são líderes de governos, que são de ultradireita, que são conservadores, reacionários, que querem voltar ao medievalismo,
E isso não é uma força de expressão. Eles têm textos e É trabalhos literal, é acadêmicos, literal. sim, eles querem voltar ao medievalismo. Então, você tem a pandemia acelera o debate e chama a ação, né? Porque a gente precisa transformar o mundo. A questão do aquecimento global ficou mais evidente ainda com a pandemia, e agora com essas questões do clima, de fato, que estão cada vez mais na cara de todo mundo. A gente não tem como escapar desse tema. E o pessoal que não quer, que quer ficar como sempre está reagindo, né, de forma a tentar. Então, aí tem uma grita sobre valores, por exemplo, valores de costumes, né, costumes morais, assim, o homem é homem, mulher é mulher, esse tipo de raciocínio conservador. Então, obviamente as pessoas, tem pessoas que vão aderir a esse tipo de discurso e tal. Você tem o neopentecostalismo, você tem outras Em todos os setores tem os fundamentalistas, né? tem, Dos talibãs aos exato, neopentecostais radicais, aos espíritas bolsonaristas, aos católicos que são contra o Papa Francisco, tem em toda parte, né? exatamente. Tem em toda parte. Infelizmente, isso está em todo lugar. Quer dizer, é como se as pessoas vissem, né, que a coisa está andando, que está Vão perder o avançando, lugar. e aí elas se agarram com unhas e dentes violentamente É. a seu modo de visão antiga, e vão buscar nas raízes mais antigas, nos conservadorismos mais ferrenhos, né, uma maneira de driblar a evolução do pensamento, a desconstrução daquilo que nos atormenta tanto, né? Que estão todas essas formas, né? O capitalismo, o colonialismo, o patriarcado, quantos crimes, né? E ainda, digamos assim, permanecem esses crimes. Este é o problema, né? Não foi que em 1500 os portugueses invadiram e mataram meia dúzia de indígenas. Não, os indígenas continuam morrendo, né? Não foram 350, 400 anos de escravidão que trouxeram os negros para cá, escravizaram. Não, os negros continuam morrendo na favela, nas periferias. Né? Continuam sendo considerados seres humanos menores do que os Exato, brancos, né? Quer exato. dizer, Eu estava lendo ontem, por exemplo, uma reportagem da Intercept que me impressionou muito, que me deu até um mal-estar. Né? A gente lê só coisas que dão mal. ultimamente. Ultimamente é só mal-estar. Que a prefeitura de Salvador, e vejam, um prefeito do PT, né, está fazendo um reconhecimento facial na cidade inteira, né, para achar, entre aspas, bandidos. Né? Sim. Agora, um detalhe, né? 93% das pessoas que essas máquinas identificam são negras. Que, aliás, em Salvador, a Bahia é o lugar onde mais tem Um dos negros. mais negros do Brasil. E detalhe, assim, o erro é de mais de 70%. Mais de 70%. Né? Então, quer dizer, é uma coisa tão. Tudo é absurdo, né? Tudo é absurdo. O Boaventura Santos ele cita alguns exemplos dessa interface entre capital, pensamento colonial e patriarcado, né? Ele cita num artigo que ele escreveu para o Boitempo há um tempo atrás, ele citava, por exemplo, uma pesquisa que saiu sobre o aumento da importação de esperma, de bancos de esperma dos Estados Unidos para o Brasil por mães solteiras ou casais de lésbicas, na tentativa de ter um filho com um fenótipo norte-americano, ou um fenótipo branco, no caso, né? Um fenótipo de olho azul, de Quer cabelo dizer, loiro. não Mas, querem. mas por quê? A explicação é a seguinte, quer dizer, como a maior parte do que tem aqui no Brasil em bancos de esperma são de pessoas que têm alguma mistura genética, né? Veja, também nos Estados Unidos também tem mistura. O problema é a questão do fenótipo. A gente tem aqui no Brasil tem a questão do Mas que é lá tem o menos visual. mistura que aqui, né? Tem Lá menos, tem verdade. E como isso causa problemas, uma pessoa tem pele escura, isso vai causar problemas na vida dela,
numa sociedade organizada como é a nossa, para não esse filho tão desejado, não ter problemas, as pessoas preferem pagar a importação de um esperma que venha dos Estados Unidos. Então ele fala, olha, veja, é o capitalismo, quer dizer, você tem acesso a isso, porque você tem dinheiro, você tem um certo nível econômico, você tem uma questão que vem da questão colonial, que é a questão racial, as relações raciais dentro do país. Racismo, vamos dizer claramente, isso é racismo. E ainda, quer dizer, ele está falando ali de um público que serão mães solteiras e casais lésbicos, de mulheres lésbicas, que são, tanto umas quanto outras, consideradas minorias, porque são mulheres dentro da sociedade, ou são homossexuais, ou são mulheres, ou as duas coisas, e isso, mas ainda assim o pensamento é do patriarcado. Então, assim, esses cruzamentos, isso que você falou também, quer dizer, tem cruzamentos aí, nessa reportagem que você citou do Intercept, né? É a mesma coisa. Então, a gente está atravessado por essas coisas todas e tendo que pensar nelas, porque essa questão da pandemia, e entre outras, estão trazendo a gente para debater esses temas. Agora, esse relato que você contou, que eu não sabia, é puro racismo, né? Quer dizer, aquelas pessoas mesmas que são discriminadas por outros motivos, exercem também, por sua vez. Então, na tentativa de não querer isso para os filhos, mas não é assim que você resolve, né? Você não está resolvendo estruturalmente nada, você está só eliminando o problema para você. Exato, é um individualismo feroz. Exato, isso não... Um individualismo feroz, né? Então, e tem atores, e tem atores que a gente vê que adotam explicitamente negras, sim, negras, e vem atores, vem comentar, e vem falar, enfim, né? Essa é uma atitude muito mais afirmativa. Exato. Uma atitude muito mais afirmativa, muito mais igualitária, né? Do que você, então, escolher. É quase eugênico isso aí, né? Escolher o esperma de olhos azuis, né? Digamos assim, né? Vamos garantir o branco de olhos azuis, né? É chocante tudo isso. Chocante, Não, eu ia falar da questão ainda da reportagem do Intercept, que já é assustador, que isso já está sendo feito na China, o reconhecimento facial, né? Porque isso pode ser usado para controle, né? políticas, controle das massas, enfim, é um horror pensar isso, né? Mas, assim, no caso da Bahia, o que eles explicam é o seguinte, é que as máquinas não são, entre aspas, treinadas para reconhecer negros, né? Exato. Então, fica indiferenciados as fisionomias dos afrodescendentes, né? E, por isso, tem uns 70 e tantos % de erro no reconhecimento. Acho que até tem um documentário no Netflix que chama o viés do algoritmo, para falar disso, quer dizer, porque quem programa esse algoritmo, em geral, são pessoas brancas. Então, a pessoa tem, e isso é um fato, quer dizer, pessoas brancas que convivem majoritariamente com pessoas brancas têm dificuldade em diferenciar visualmente pessoas negras ou pessoas asiáticas ou pessoas que não sejam daquele fenótipo que ela está acostumada a analisar as diferenças. E isso também funciona para pessoas negras que só convivem com pessoas negras ou asiáticas que só convivem com asiáticos. Isso não é uma questão, isso é uma questão só de a quantidade de diversidade que você tem contato ou não, né? Isso não é obrigatoriamente racismo. Racismo é você depois classificar essas pessoas como melhores e piores. Aí é racismo. Mas se você é o programador do algoritmo, isso vai causar problemas. É como que quando o pessoal que vive na Antártica, né, eles têm maior discernimento de muitos tons de branco que a gente não tem. Né? A gente tem muito mais discernimento de tons de verde, por exemplo, do que quem vive lá, porque não tem contato com verde. É isso. Ok, isso até esse ponto, ok. O problema é o que o pessoal faz depois desse ponto. Não, mas então deveriam ter programadores negros. Exato, E, aliás, essa é a... não devia ter programador nenhum para reconhecimento de rosto, né? Porque eu acho bom, isso aí já é um controle já de 1900, já parece o livro do Orwell, de 1984, uma coisa aterrorizante, né? Mas, enfim, isso é uma das
das coisas que nós convivemos, a tecnologia também nos controlando por todo lado, né? Então, nós precisamos desacelerar tudo isso, né? Porque mesmo além do que toda essa tecnologia, que, óbvio que não vamos jogar fora, né? Mas desacelerar porque toda a sua produção ininterrupta, violenta, também é poluente e predatória do meio ambiente. Né? Então, quer dizer, todo mundo trocando a cada ano de celular, e, enfim, Exato, exato. Isso é um problema. Isso é um né? problema mesmo. É um problema Tem que não vários, tem. tem vários debates sobre isso, porque é totalmente possível, isso não há dúvidas mais, não existe debate sobre a possibilidade. Fazer um telefone que dure 10 anos, um Exato. carro que dure 40 anos, é totalmente possível. Só não é feito porque não é economicamente, não é o modelo econômico que se estabeleceu. Mas é possível, então é preciso mudar esse modelo econômico. Exato. Mas tem também obsolescência programada. Mas tem também o nível, quer dizer, eu acho que o nível final aqui, talvez, da nossa conversa, seja a questão da espiritualidade, né? Qual é o papel da espiritualidade neste contexto louco que nós estamos vivendo? Pois é. É a necessidade de uma, que é o nosso programa, né? Espiritualidade crítica, né? E de diálogo. Né? Porque, quer dizer, é absolutamente já mais do que demonstrado que o ser humano não vive sem, a maior parte dos seres humanos não vivem sem a sua dimensão espiritual reconhecida, cultivada, né? Quer dizer, o ser humano precisa e tem essa dimensão espiritual que tem que ser preservada e ela pode ser uma âncora, né? Por exemplo, aquilo que nós acabamos de dizer, né? Ao invés de comprar todo ano um celular e só ter um celular a cada 10 anos ou um carro a cada 40 anos, isso nas religiões chama-se desprendimento dos bens terrenos, por exemplo, né? Pobreza voluntária. Né? Então, isso tem em todas as espiritualidades. Né? Hoje chama simplicidade voluntária, para não falar pobreza. Simplicidade, Né? Simplicidade, mas sim, é o mesmo conceito franciscano. Né? Simplicidade voluntária. Enfim, os budistas pregam, os franciscanos pregam, enfim, né? A igreja pregava, mas não praticava. Né? Esse Papa pratica. Pratica. Não vai em tapete de ouro, tapete vermelho, tá, não sei o quê, trono de ouro. Mas, enfim, o que é necessário? Há valores na espiritualidade que são profundamente necessários e essenciais exatamente para nós mudarmos toda essa situação. O problema é que as pessoas, por exemplo, por conta da história que nós tivemos, então leia-se, jesuítas vindo ao Brasil doutrinar, catequizar os índios. Hoje, neopentecostais indo às tribos indígenas, desempoderando os pajés. Inquisições com Torquemada, cruzadas, bruxas queimando, etc., que foi a história terrível, né, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, que também queimou bruxas entre aspas. Né? Enfim. Então, hoje o peso recai sobre o cristianismo com uma rejeição assim violenta. Né? Mas acontece que esse não é o verdadeiro cristianismo de Cristo. Esse é o cristianismo dos homens masculinos, patriarcais, né? Dos papas, dos bispos, dos pastores, né? Daqueles que exerceram o poder em exército e que não tem absolutamente nada a ver com a proposta de Jesus. Nada. Né? Porque Jesus disse: aquele que quiser ser o maior de todos, que seja aquele que serve, que se faça o menor de todos. Né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Quer dizer, Jesus, eu não tenho um lugar onde encostar a cabeça, andava descalço pelas estradas da Galileia, ou seja, ele era a simplicidade voluntária, ele era a misericórdia, ele era a não imposição, né? Conversava com romanos considerados impuros, conversava com samaritanos considerados heréticos. Né? Então, ele praticava o diálogo, praticava a inclusão da mulher, do chamado pecador, da pecadora. Né? Ou seja, não tem nada a ver Jesus, a sua proposta ética, com o que fizeram no cristianismo. Até hoje fazem. Né? Então, isso me dá um mal-estar muito grande quando eu vejo uma rejeição. Por que isso é judaico-cristão? Por que isso é cristão? Por que isso? Tudo bem. Mas, né,
vamos salvar aquilo que é, de fato, que inclusive é, digamos assim, tudo aquilo que nós construímos, o que foi de bom construído no Ocidente, e, por exemplo, todas as ideias de igualdade, embora não sejam praticadas na sua inteireza, mas há ideias de igualdade, há ideias de liberdade, há ideias de fraternidade, há ideias revolucionárias, tudo isso veio do cristianismo, não veio de outro lugar, né? Quem estuda sabe que todas as ideias do iluminismo eram ideias cristãs laicizadas, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma ideia cristã, né? Que está enraizada na civilização cristã. Aí pode dizer, mas é uma coisa impositiva das culturas eurocêntricas. Sim, tá, mas tem o seu valor. E sem isso, nós estaríamos até pior do que estamos, né? E é justamente quando você quer combater isso que, né, que a coisa desanda. Eu acho que tem dois aspectos também que seriam interessantes, né? Encontrar, e de fato já se fala muito sobre isso, valores que dialogam com esses valores cristãos nas outras culturas. Exato. Que foram silenciadas, né? Então, sim, na cultura, nas várias religiosidades africanas, nas várias religiosidades também dos povos originários aqui da América do Sul. Os orientais, né, também. Então, existem valores, esses povos todos que apesar de toda essa opressão dos europeus durante séculos, a cultura desses povos ainda sobreviveu. Isso é um dado importantíssimo. Isso também é uma riqueza muito grande, a sobrevivência dessas culturas, que hoje possibilita esse diálogo para a gente poder, então, trazer elementos, né? O Boaventura Santos, você estava falando do livro, eu lembro de você ter me comentado que ele acha, que ele cita, concretiza, assim, essa ideia dele, falando sobre a questão das palavras, né? Quer dizer... O Ubuntu, a Ahimsa do Gandhi, o Pachamama, né, dos indígenas. Que são conceitos que talvez não tenham uma tradução para línguas europeias e tal. Exato. Porque são... E aí você vai... E aí trazer esses termos e fazer um diálogo com esse cristianismo europeu, esses valores, mas não ele usado como uma forma de poder e de opressão, e sim com os seus valores mais elevados. Essenciais, universais. Que, aliás, Jesus não era europeu, né? Diga-se de passagem. Tem esse detalhe. Esse caso, né? Para falar do seu Jesus não era europeu, né? Ele era do Oriente Médio, né? Então, era um palestino. Claro, houve uma aculturação romana, né, do cristianismo, claro. óbvio, né? Mas Jesus não era um europeu, né? Então vamos colocar os pingos nos is, né? Assim como... eu acho que tem o último, talvez a última fronteira, né, deste problema, é que no cristianismo você tem uma ética do perdão. Exato. E aí aí eu acho que talvez seja o que pega, porque quando você está fazendo essa releitura e vendo todos os problemas né, as culturas que foram silenciadas durante muito tempo estão tentando se colocar e participar do diálogo, e ao mesmo tempo, quando elas fazem isso, aparece esses retrocessos, essas pessoas que querem um medievalismo de volta. Então, esse choque ele leva para um certo revanchismo, um certo ressentimento de parte a parte e tal. Agora, o cristianismo tem uma ética do perdão que é essencial. Então, essa ética do perdão, ela pode, digamos assim, apaziguar todas essas questões e levar a humanidade como uma humanidade só, com todos esses pensamentos, todas essas ideias, todas essas culturas em diálogo para um outro patamar, né? Mas é difícil, as pessoas que estão no embate têm uma dificuldade de comprar essa ética do perdão. Eu entendo, eu também compreendo. Mas aí tem o apoio de um europeu, alemão, né, que é o Friedrich Nietzsche, que acha que essa moral cristã do perdão, da bondade, é a moral dos escravos, dos fracos, né? Quer dizer, ele acaba com tudo isso, né? E tem muita gente branca, europeia, etc. e tal, que trabalha com essa dissolução. Não é do cristianismo só tradicional, opressor, né?
que, aliás, o Nietzsche também era bem machista, detalhe técnico, né? Muito machista, né? Mas acaba quer acabar com essa ética que nós estamos aqui exaltando, né? Que é a ética da igualdade, que ele detestava, a igualdade, né? A ética do perdão. Então, nós temos de dentro da própria cultura europeia elementos dissolventes, né? Desses valores fundamentais, que não são valores do homem de bem, da mulher de bem, né, do Deus acima de tudo, etc. Não é isso, né? São os valores legitimamente de Jesus, né? Da bondade, da compaixão, do perdão. Esses valores também estão, por exemplo, no budismo, né? Plenamente. Estão, Né? sem dúvida. Estão plenamente no budismo, né? Estão no hinduísmo, né? Por exemplo. Então, quer dizer, as grandes tradições, né, estão aí, né? Então, é preciso que a gente foque, né, naquilo que há de mais elevado, de mais nobre, de mais restaurador, de mais conciliador, não no sentido de passar pano nos crimes, Exato, né, exato. mas no que há de mais que favoreça mais a união da humanidade numa só propósito, numa só vibração, numa só harmonia, numa só vontade, digamos assim, de viver, né, nesse planeta azul que poderia ser tão bonito, que é tão bonito, tão ajardinado, né, mas que está sendo tão destruído. Então, é essa a nossa mensagem do dia, as nossas reflexões do dia. Tá? Ficamos por aqui, voltamos daqui 15 dias, aí sim trazendo um entrevistado já que está marcado, tá bom? Um grande abraço a todos e todas.